Mas, fora desse campo também da religiosidade, da fé e da crença, entendeu? Existe muito jogo de interesse. A verdade é essa. O jogo de interesse ele faz parte do dia a dia na vida, da convivência, entendeu? Dos seres vivos. Agora, existe também a questão de que o ser vivo ele tem que cuidar das suas crianças, das suas crias. Você vê o exemplo do passarinho. O passarinho ele coloca comida na boca do filhotinho, porque ele aprendeu isso com os antepassados. E ele vai ensinando para os filhotinhos. E aquilo ali já está no instinto deles, no DNA, entendeu? Ele vai fazer a mesma coisa, a não ser que ele tenha problema, né, de cabeça, porque assim, o ser humano tem problema de cabeça, um bicho também pode ter, qualquer bicho, né? Mas então é isso, é o jogo de... aí passa um certo tempo que ele não vai mais alimentar, ele vai passar a voar. Vai empurrando ele, ó, vai voar, meu filho, vai voar. A vida é assim, entendeu? Aí ele vai viver a vida adulta, que é trabalhar e procriar, e depois idoso, velhinho. Os bichos ficam velhinhos, as pessoas também. Aí precisa de atenção, né? Agora, não é necessariamente o filhote que se tornou adulto que vai cuidar do velhinho. Mas embora que ele tenha obrigação, né? É obrigação, mas nem sempre ele vai cuidar. Às vezes ele vai se cuidar até quando puder e algum funcionário público vai cuidar do velhinho ou da velhinha, se não tiver quem cuide da família. A vida é essa. A vida é simplesmente isso aí. Entendeu? Criança, adolescente, adulto, aí chega na idoso, vai caindo até o dia de partir e continua aí os descendentes. E assim por diante, até quando, não sei. A gente não sabe direito como começou e como vai terminar. Às vezes nunca teve nem início nem fim. O que você me diz? Esse jogo fora da espiritualidade é tudo natural. O problema está dentro da espiritualidade, que a pessoa usa a fé e a crença do outro para poder estar metendo a mão no bolso e fazendo sua política. Sem estar sendo preparado aí na sua casa. Alguns indivíduos aí, uma parcela mínima da sociedade está sendo criada aí para idoso do ano 2100, adulto do ano 2000 e cacetada, 2070, 2040, 2050. Essas crias aí vão ser os adultos do ano 2050. Se é que vai haver mundo civilizado, né? A gente não sabe. Tudo pode acontecer na natureza. O que você me diz? Então, aí você está falando uma coisa aí real, que nós somos os adultos desse ano 100 agora. Aí eu vou falando para você a questão do que nossos antepassados fizeram para hoje a gente viver do jeito que estamos vivendo. Esses políticos religiosos, até a política mesmo, natural aí do governo paralelo, esses vão todos morrer e vai nascer, ou está nascendo, uma nova juventude atualizada para esses descendentes aí meu aí que vai viver. Eu vou passar para eles essa ideia aí de viver reinando em vida, para que eles não sejam enganados pelos os lobos famintos da parte espiritual. Esses vão morrer, vai acabar. E agora vai surgir os novos que não vai crer em nada desses enganos que vieram através dos nossos antepassados. Você vê isso na Bíblia, quanto engano que aquele povo viveu.
Agora, não é porque aquele povo viveu no engano que eles viveram que eu sou obrigado a viver, não. E nem passar para essa juventude nova, que daqui a 100 anos eles vão ter que sobreviver de uma forma diferente daquele povo que usava a fé e a crença para poder se beneficiar em cima do outro. Meus filhos não vão querer se beneficiar em cima do engano dos outros. Eu acho que eles fizeram coisas boas. Eu olho só por lado bom, entendeu? Porque tem muita gente no mundo, embora que houveram, então, estão havendo e houveram muitas guerras, né? Porque o ser humano adora uma guerra, né? Uma guerra, isso aí existe guerra desde os princípios aí da história escrita, entendeu? Da história escrita, porque antes da história escrita tem a história que não foi escrita. E tem a história que vai ser escrita e a história que vai ser apagada. E a história que vai ter um recomeço, talvez. Né? Então, eu acho que nós encontramos ruas prontas, casas prontas, comida plantada, comida criada, criações. Né? Porque a nossa comida é feita de vegetais e animais. E nós somos predadores também, que nós nos alimentamos da própria natureza. Né? Então nós já encontramos aí alimento. Será que os nossos descendentes futuros da geração 2100 vão encontrar alimento? Será que vai existir uma geração 2100? Cunhado, você saiba do seguinte, tem muita gente aí, rapaz, que vive igual bicho, caçando, sendo caçado, acasalando e vivendo só da euforia, se é que você me entende. Agora, a ideia de reinar em vida é muito boa. Eu tenho passado isso para muita gente. Eu tenho semeado essa ideia também. Nada melhor do que você ter a mente de rei e reinar em vida. Entendeu? Isso é a melhor coisa que um indivíduo inteligente pode ter na sua mente. O problema aqui é o indivíduo querer caçar através do medo no bolso do outro. Aí é uma forma muito fácil. Fazer medo do outro, usando a crença e a fé, para poder estar se alimentando. Vai trabalhar, vai construir, vai fazer alguma coisa. Não vai faltar para ninguém se todos falarem a verdade, a realidade da situação. Sim, essa passagem aí do reinar em vida, isso é muito bom, isso é muito bom. O detalhe todo é que você, por exemplo, você convida o indivíduo para poder participar desse reinado em vida, ele não quer, ele quer reinar depois de morto. Aí vai contra os princípios dos nossos antepassados deixaram de herança para nós. Está reinando em vida? Então compartilhe do seu reinado. Falar das coisas que você recebeu por herança, aquilo que os nossos antepassados por promessa deixaram. Você está reinando em vida no que eles deixaram? Eles deixaram coisas boas ou coisas ruins? Porque os meus antepassados só deixaram coisa boa. Eu fui criado ouvindo verdade. Menino, se você for por ali, cuidado. Cuidado se você for por ali. Não é proibido você ir por ali, mas cuidado se você for por ali, se for por lá. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. É isso que um descendente pode alertar. O antepassado pode alertar o descendente, o antepassado ainda em vida, né? O antepassado que cantava assim, reinando em vida, reinando em vida. E não é só ir por ali, não. Cuidado com qualquer coisa que você for fazer, qualquer ato que você for fazer, qualquer atitude, cuidado com qualquer palavra, com qualquer ato.
Porque você é livre para pensar, mas cuidado ao falar, ao fazer. Hoje tem uns canais aí de televisão. E naquele tempo também tinha, né? As verdades. Cuidado, menino, não vai por ali não, porque ali tem o lobo mau. O lobo mau vai te pegar. Perto desse grupo, aqueles que ouvem. Porque aqueles que falam, tudo que foi falado aqui pode ser usado contra quem falou. O lobo mau anda pegando todo mundo aí, ó. Você vê como que o lobo mau se alimenta de carne e regurgita carne para os filhotes. Exatamente isso. Estamos diante de um tribunal. Você já ouviu falar no Tribunal de Cristo? O próprio lobo mau cuida dos filhotes. E o que o lobo mau dá para os filhotes? Carne, né? Eu acho que o lobo não come folha, não. Só se tiver com a barriga doendo, aí ele vai lá e come um matinho. Igual cachorro. O detalhe do lobo é que ele quer a ovelha desgarrada. Se você fosse escolher ser um mamífero diferente do que você é, com rabo comprido ou curto, você escolheria ser um herbívoro ou um carnívoro? Ou as duas coisas? Como você já é. Se eu fosse escolher, eu ia escolher ser o lobo. O bode. Eu ia querer ser o predador. Para poder pegar as ovelhinhas. Só que eu não tenho essa escolha, não. Mas eu vejo aí quem tem as escolhas aí. Eles têm a escolha, né? Tem o livre-arbítrio para escolher. Ele só não consegue escolher, ele só consegue comer o que ele conseguiu caçar. Parece até brincadeira, né? Mas a conversa é séria, não é brinquedo, não. Isso aí faz parte da conversa do nosso governo, que estamos fazendo aqui nos dias de hoje. Ficar aí para as próximas gerações esse conhecimento, para não ser presa fácil. Você já observou a simplicidade de uma ovelha perto do lobo? Como que o lobo trata bem para poder estar estorqueando ela, tosqueando, tirando da sua gordura e no final ainda mata a bichinha? Esse matar a bichinha aí da ovelha é o mesmo que manter ela no inferno, fazendo inferno na vida dela. Agora, em relação a pessoa ter esperança de morrer e reinar depois da morte, isso aí tá fora de cogitação. Não tá escrito isso não achei não. Principalmente na Bíblia, que é um livro religioso, que eu fico buscando uma forma, dentro desse livro religioso, uma forma de defesa para dar para as ovelhinhas. Mas a ovelha não sabe se defender do lobo, não. É presa fácil mesmo. Você acha que eu vou ensinar meus filhos a ser presa fácil? Aqui é um brigueiro só, essas 3 crianças que eu tenho aqui. E vai crescer os adultos da forma que é todos. Nessa história de criação de bicho, tem sempre o interesse. A galinha que bota ovo não mata. A galinha que já está velha mata e come. Faz uma galinha cozida, né? Agora o franguinho. O franguinho, quando está com fome, bota ele para assar, né? Aí vamos servando a criação. E tem muita gente que é cevada também, de outras maneiras. É tudo um jogo de interesse. Só não pode se tornar presa fácil, porque se tornar presa fácil fica complicado. Eu não sei, de repente, quem sabe que são lobos. Você tem interesse, por um acaso, de cuidar do seu rebanho para poder estar comendo do leite do rebanho?
Eu só vou acreditar nessa esperança o dia que eu levitar, que eu ver que eu estou voando sem asa. Mas de verdade mesmo, não é só na imaginação, não. Aí eu vou acreditar. O avião, para voar, ele precisa de motor, né? E precisa de decolar e aterrissar. E planar. Tem que ter a asa para planar. Então, o dia que eu sair do chão e levitar, nesse ar que tem aqui, não é no vácuo, não. Aí eu vou acreditar nessa esperança. Isso está escrito, você sabe, né? Que o obreiro é digno do seu salário. Eu não tenho nada contra o obreiro ser digno do seu salário, não. O detalhe que eu acho interessante é o que ele está produzindo para poder ter esse salário. O que eu vi até agora foi o engano e o medo. E não vou longe, não. Através do nosso companheiro de grupo aí, o Nobre Machado, você percebe como que é a vida de todos os cristãos. Se assemelha o testemunho dele. Você já viveu nesse engano e conseguiu se livrar? O problema todo está na hora que você começar a levitar, você não ter a chance de falar se essa levitação sua é verdade ou não para os seus descendentes, seus futuros ouvintes. Eu nunca vivi nesse engano, entendeu? Eu apenas, por exemplo, você como vai comer certos alimentos, você vai comer, por exemplo, fígado, né? Você tem que tirar o fel. Você pode se alimentar de certos alimentos. Tem gente que se alimenta até de baiacu, mas tem que saber tirar o veneno. Se você souber tirar o veneno da Bíblia, porque na Bíblia tem veneno. Se você souber tirar o veneno da Bíblia, você tem bom proveito do ensino que tem ali. De qualquer livro, de qualquer palavra, de qualquer narrativa, de qualquer história. Eu gostaria muito, rapaz, na época que eu criei o grupo, de colocar aqui e ver as ideias das mentes perfeitas, né? As mentes são perfeitas. Porque tudo aquilo que é de natureza, você pode observar que é perfeito. Por que só a mente do indivíduo é imperfeita? Aí eu gostaria, né? Criei o grupo de boas intenções para poder colocar, para passar, compartilhar da minha mente e também receber o compartilhamento das outras mentes. Mas aí que vem aquela história que foi comentada ali em cima. A nossa comunicação está toda baseada em cima aqueles compartilhamentos que nossos antepassados nos deixaram por herança, a dificuldade que tem para a gente se comunicar. Aí ninguém quer participar, ninguém quer compartilhar das ideias das suas mentes perfeitas. Os cristãos acreditam com muita fé mesmo, absoluta, de que Jesus de Nazaré levitou e subiu aos céus levitando, com o corpo e tudo. Ué. Se bem que há uma contradição aí, porque não era um corpo igual o nosso corpo, igual o corpo ele em vida, era um corpo transformado, que passava a parede, então tem uma contradição aí. Hã? Houve uma transformação. Isso são, segundo as narrativas bíblicas. Né? Será que quando. E como é que ele saiu do túmulo com o corpo mesmo? Tem muita contradição nessa história, não tem? Sim, é o que eu sempre venho dizendo, que a Bíblia, como é um livro político, religioso, histórico, cheio de mitos e lendas, o indivíduo, não, só se você tiver o Espírito Santo para poder tirar, porque ali contém o bem e o mal. Mas tu tá vendo? Tem visto alguém se livrar desse veneno?
Não, eles usam a ideia dos erros cometidos pelos antepassados, né? Igual disseram que Adão errou por ter comido a ciência do conhecimento do bem e do mal, e vem querendo se livrar do engano que viveram, sendo enganado e enganando, né? Porque não conseguiram se livrar desse veneno, não. Aonde você viu isso? Porque eu achei lá na passagem bíblica lá da ascensão de Jesus, né? Que ele disse assim, ó, o que vocês estão vendo aí, varão galileus? Diz que foi os anjos lá que falou. O que vocês estão vendo aí? O mesmo que vocês viram, o que vocês viram? O mesmo. O mesmo que vocês viram subir aos céus, é o mesmo que vai descer. Mas desceu porque ele estava falando para aquele povo lá. Ó, o que vocês estão aí vendo aí, gostando, escandalizados, não sei como foi. Mas o mesmo que vocês estão vendo subir, vocês vão ver descer. Aquele povo daquela época viu alguma coisa? Porque não me provaram. Se foi o corpo glorioso que subiu transformado e vai desceu, né? Porque eu não acredito em nada disso. E não tem quem possa me provar o contrário. O corpo é espiritual ou material? Porque se for espiritual, cadê o corpo material? Eu vou fazer uma analogia entre as histórias conservadas e escritas para a carne seca, salgada. Se você quer comer uma carne seca, salgada, o que você tem que fazer? Escaldar, lavar, não, deixar de molho, lavar e escaldar. Para depois você cozinhar. A mesma coisa é a história conservada e escrita. Você tem que tirar toda o sal que conservou ali aquela história para você poder tirar dali a verdade, não o engano. O detalhe está em como que você vai tirar o sal. Você já observou que se você tirar muito sal, a carne ela perde o gosto, o sabor? Mas, dando continuidade aqui ao lobo faminto por carne. O lobo faminto por carne, ele não gosta de comer carne salgada não, de um dia para o outro não. Os abutres que comem. Eles querem comer carne fresca. Eu gosto muito de apreciar o reino animal. Tem aí os vídeos aí na internet, eu gosto muito. Aí você observa bem que aqueles animais que saem para caçar, eles pegam o quê? As presas que não conseguem correr, que estão doentes, ficam para trás, estão velhos. É a mesma conversa lá da caça lá, dos predadores, nos lugares deles lá, né? É a mesma aqui, do meio da gente aqui. Os escarnecedores, eu não estou falando de religião, não, estou falando de uma maneira geral. Os escarnecedores, os predadores, eles se aproveitam mais dos fracos e dos cansados e dos carentes. Exatamente isso. Aí que eu tava vendo um animal, nesses vídeos aí que esses indivíduos aí põem na internet, e aquilo ali dá muito trabalho para eles fazer um vídeo daquele, editar depois. Tem vídeo que dura 2 horas, 3 horas. Aí eu tava vendo um animal caçando o outro, mas não estava percebendo que tinha um outro caçando ele. No mesmo instante que ele era o predador, ele estava sendo a caça. Aí eu venho aqui no grupo, dar uma passadinha aqui, para ver como que tá nossas conversas, para poder fazer conteúdo para colocar lá no canal do CCE, caso alguém entre lá e veja lá. Sendo que
ideias que nós estamos falando aqui, elas estão me dando um pouco de manutenção, né? Vou dizer assim, trabalho para poder editar, botar aqui. Mas é maneiro, fica legal. Serve de exemplo para as futuras gerações, caso entrar lá no nosso canal. Por falar nisso, você quando era criança, você lembra que quando a criança estava brincando, quando a gente brincava quando criança, tinha uma hora que uma criança falava assim, licença, tô de licença, licença. Aí saía um pouco da brincadeira. É o meu caso agora. Vou sair um pouco aqui e depois a gente conversa mais. Valeu? Vai sim, também vou agir aqui algumas questões que eu estou precisando de agir, mas vou deixar uma postagem aí para recordarmos das conversas que tivemos anteriormente.